Olá, eu sou o André Ramos Tavares e hoje eu vou estar conduzindo a nossa mesa redonda, na qual nós vamos discutir o direito eleitoral, o processo eleitoral brasileiro. E hoje nós contamos com a presença de ilustres juristas, ilustres estudiosos do direito eleitoral, que vão, nesse nosso período de discussão, procurar esclarecer alguns dos temas que nós traremos hoje para debate, né? Hoje estão então aqui presentes, aqui à minha direita, o desembargador Walter Guilherme de Almeida, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, uma pessoa que tem se dedicado ao estudo do direito eleitoral, do processo eleitoral, e que participa atualmente da comissão que prepara um anteprojeto, um projeto de lei para renovar o nosso Código Eleitoral em vigor já há tantas décadas no Brasil. Nós contamos também com a presença do desembargador Antônio Carlos Matias Coutro. O desembargador é hoje vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, é um ilustre estudioso, conhecido de todos, autor de inúmeras obras, também um grande amigo. O desembargador irá também nos auxiliar nesse encaminhamento das discussões. Contamos ainda com a presença do Dr. Alexis de Souza Galhaz Vargas. O Dr. Alexis é doutor pela PUC em Direito Eleitoral, também atua na área eleitoral, na advocacia, é um especialista. Contamos ainda com a presença do Dr. Valber de Moura Agra, lá da Universidade Católica de Pernambuco. O Dr. Valber também conhecido de todos pelas suas inúmeras obras e estudos, tanto no direito constitucional como no direito eleitoral, atualmente também um grande advogado na área eleitoralista e doutor, pós-doutor, enfim, uma pessoa já bastante conhecida dos meios literários. E, finalmente, também contamos com a presença do Dr. Diogo Reis, que é mestre e doutorando pela PUC de São Paulo, também um estudioso do direito eleitoral e também irá nos auxiliar nessa discussão de hoje. Bom, nós temos como proposta hoje, dois grandes temas. O primeiro tema é o tema relacionado ao processo eleitoral desenvolvido pela Justiça Eleitoral e, portanto, a importância no Brasil da justiça eleitoral. Então, esse eu deixaria para o nosso primeiro bloco de discussões essa temática, já preparando para um segundo bloco no qual nós procuraremos discutir também a questão relacionada ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, sobre se esse financiamento deveria ser público ou se nós deveríamos manter o modelo atual. Há uma proposta, o desembargador Walter Guilherme certamente poderá nos esclarecer um pouco melhor, há uma proposta aí em andamento de que nós façamos uma mudança de modelo, né? Portanto, nós também vamos fazer essa discussão. Então, eu queria inicialmente começar com uma proposta, de discussão sobre a temática da importância da justiça eleitoral que nós temos no Brasil e que não é seguida em todos os países, nós sabemos, a maioria dos países, inclusive, não tem um modelo de justiça fazendo a gestão do processo eleitoral. Geralmente é uma comissão composta de membros do Executivo, do Legislativo, enfim, até às vezes do Judiciário, mas não é, em geral, o próprio Judiciário que faz a gestão do processo eleitoral. Mas no Brasil, já há muito tempo, nós temos adotado esse modelo. Eu queria fazer uma rodada de perguntas para colher a opinião de cada um, do que pensa sobre esse modelo e, evidentemente, todos aqui têm participado e atuado nesse modelo, e como têm visto essa realização pela Justiça Eleitoral das nossas eleições no Brasil. Então, aqui começando, acho que pelo Dr. Coutro. Dr. Coutro, fique à vontade, mais uma vez agradeço a sua presença. Bom, quem agradece o convite sou eu, ao professor André, a ESA também, para poder participar de uma mesa, por assim dizer, de trabalhos onde
temas tão importantes quanto os que o professor André acabou de referir vão ser objeto de discussão. Embora eu entenda que a pessoa mais apropriada para iniciar fosse o desembargador Walter Guilherme, eu me submeto ao mediador do evento, que é o professor André. Mas eu estou fazendo mistério porque ele faz parte da comissão. Então ele Certo, fala por último. Por último. Também fecha a questão daí. Aí fecha a questão, claro. Sem dúvida alguma. Palavra final, doutor. Bem, eu tenho a oportunidade de estar no Tribunal Eleitoral pela segunda vez, porque há 22 anos atrás eu integrei o mesmo tribunal na classe Juiz de Direito, e foi quando surgiu o meu interesse maior pela matéria, embora houvesse sido juiz eleitoral, houvesse trabalhado junto ao Tribunal Eleitoral, inclusive quando houve o recadastramento, eu tive a oportunidade de ser designado para despachar 20 mil processos que no interior não se conseguiu dar conta. Então remeteram a São Paulo e o presidente do tribunal me indagou se eu aceitaria despachar os 20 mil processos em um mês. Eu falei, tudo bem, tal. E antes disso já havia tido a oportunidade de participar de uma ou outra atividade extraordinária lá. E digo isso porque, para referir o seguinte, a justiça eleitoral é um modelo que deveria ser seguido por vários países do mundo. Aliás, nós temos recebido aqui em São Paulo, em eleições, observadores de outros países, e os comentários feitos são sempre extremamente positivos a demonstrar que aqui no Brasil, se nós tivermos, se não a iniciativa, mas se nós participamos desse trabalho em ter uma justiça eleitoral, foi muito bem elaborado o plano a respeito disso e principalmente os resultados obtidos foram excepcionais. E a urna eletrônica me parece que é a maior prova de que a justiça eleitoral brasileira é um modelo. Tanto que nós já tivemos a oportunidade de ceder para alguns outros países que vêm usando o mesmo sistema e, inclusive, a urna eletrônica é usada até na eleição do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela real valia que ela tem e principalmente pela confiança que possui o sistema eletrônico, apesar das críticas que possam ter sido feitas. Então, do meu ponto de vista, não só por integrar o tribunal, mas por tudo que eu pude ver a respeito, e principalmente até por ter participado, inclusive, de obras onde se discutiu a justiça eleitoral, eu posso afirmar que a justiça eleitoral no Brasil foi, é e será sempre um sucesso. É um modelo exitoso. É um modelo exitoso. Que deveria permanecer. Não tem a menor dúvida. Então, queria ouvir um pouco também o doutor Diogo, o que ele pensa a respeito. Bom, perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a Escola Superior de Advocacia, por tratar o tema com tanta seriedade, e a todos os presentes. Vejam, a gestão do processo eleitoral e o controle do processo eleitoral pela Justiça Eleitoral, ela de fato é exitosa, veio já desde 1932 com um clamor popular, ela representava tudo aquilo que a cidadania buscava a respeito da lisura do processo eleitoral, né? E foi inaugurada com sigilo do voto, com o voto feminino. Então, enfim, o viés democrático que permeou a sua consagração, né? A consagração da justiça eleitoral. Período mais recente... Não é uma questão corporativa, né? Perfeito, perfeito. É uma questão da própria cidadania, é uma questão de democracia. E a justiça eleitoral, assim, ela, além de ser um modelo exitoso, nós temos pesquisas com altos índices de aprovação do seu desempenho, pesquisas feitas com mais variado público, atinge 80%, 90% de aprovação. Nós temos também a questão da funcionalidade da justiça eleitoral diante dessa pluralidade de funções. Seja no aspecto normativo com as resoluções, que ela acaba sendo extremamente útil e trazendo segurança para as eleições, seja na sua função administrativa, que ela passa a trazer maior lisura e estabilidade ao processo eleitoral, na função consultiva, indicando tendências e trazendo de forma, e na jurisdicional, o que é, de fato, talvez o mais difícil de imaginar, uma vez que com tantas funções, como preservou a qualidade no jurisdicional. E, de fato, é. Então, esse modelo brasileiro é, de fato, um modelo necessário e
E ele está entrelaçado com o nosso sistema democrático, está enraizado. Talvez por isso que tantas coisas na justiça eleitoral, que permitiu um avanço tão grande na justiça eleitoral, como a adoção das urnas eletrônicas, situação em que você depende de uma forte confiança no ente promotor do evento, que são as eleições. E a justiça eleitoral goza desse prestígio. Por isso, sim, por isso vejo também como, de fato, um modelo perfeito para o sistema brasileiro. Doutor Alexis, também é da mesma opinião? Sim, bom, primeiro agradecer o convite do doutor André, da Escola Superior de Advocacia e os demais participantes. Poder participar de um grupo tão seleto assim é para mim uma honra. Eu acho que a justiça eleitoral brasileira tem demonstrado há muitos anos a sua capacidade de gerenciar com qualidade, com transparência, o processo eleitoral brasileiro. Mas é importante lembrar, até como vamos discutir a proposta, a Constituição não definiu quem é o órgão gestor das eleições. Ela criou a Justiça Eleitoral, mas ela não falou que ela é o órgão responsável pela gestão. Isso quem fala é a legislação. A lei complementar, na verdade o nosso Código Eleitoral tem esse status, né? E é ali que define. Então isso pode ser mudado pelo Congresso tranquilamente. Estou até curioso para saber qual é a proposta aí da comissão a este respeito. O que a gente sabe é que a Justiça Eleitoral, o órgão gestor das eleições, no nosso caso a Justiça Eleitoral, tem o papel principal de garantir a legitimidade das eleições. Então, se é um órgão imparcial, se é um órgão com integridade, que trabalha com transparência, com independência e com eficiência, como é o caso da Justiça Eleitoral, ele está cumprindo o seu papel com tudo que se espera dele. Nem sempre esse órgão é jurisdicional. Aqui há uma concentração, e aí é um ponto, já vou pôr uma pimenta aqui na discussão, um ponto para a gente discutir, né, a concentração do poder executivo das eleições, aí, administração, jurisdicional, e além disso o regulador, porque por ser o executivo ele tem o poder regulamentar, aí regula, as instruções do TSE são sempre de muito relevo na lide do direito eleitoral. Ele não se trabalha o direito eleitoral só com base na legislação, né? As resoluções têm um peso muito forte aí. Então, por um lado, há reconhecidamente uma competência e uma capacidade enorme da justiça eleitoral, com inovações, como o desembargador já citou, a urna eletrônica, um sucesso mundial, a urna eletrônica brasileira. Deixa a léguas de distância experiências muito negativas em países supostamente mais desenvolvidos, como os Estados Unidos. Mas aqui o nosso modelo centraliza não só em termos da federação, tudo na justiça eleitoral, coisa que outras federações agem diferente, como os Estados Unidos e Canadá. Cada estado faz a sua regra e o seu processo de forma totalmente independente. Aqui há uma centralização num órgão em termos da federação e há uma centralização de funções, execução, regulação e jurisdição. E muito embora a experiência seja muito positiva, a gente tem que olhar com um certo cuidado essa situação de concentração. Mas que o sucesso e a integridade, o fato de ser integrante do Poder Judiciário, eu acho que é um fator de relevo também. Aumenta muito a credibilidade do órgão, a sua imparcialidade, e isso se demonstra, a sociedade reconhece isso. Então, eu compartilho, sim, da opinião. O modelo é bom, então, apesar da gente ter que discutir a questão da concentração de poderes, de funções, não é, numa única entidade que congrega a questão como o Dr. Alex disse, do órgão gestor das eleições, não é? E também acaba, de fato, havendo no Brasil esse aspecto que permite que as eleições sejam geridas por um órgão central como o Tribunal Superior Eleitoral, na temática das urnas e etc., que é a unidade da legislação, né? Quer dizer, se não houvesse unidade de legislação, né, provavelmente nós teríamos tanta dificuldade operacional que o uso das urnas seria muito mais difícil e talvez o resultado das eleições fosse outro, como acontece nos Estados Unidos. Isso, cada estado ia fazer de um jeito. Ficaria muito, muito difícil, né? Dr. Valber Agra. Gostaria de agradecer ao professor André o convite, a ESA aqui de São Paulo.
Vamos começar, não queria tecer loas ao modelo, porque acho que é unanimidade, né? O modelo é algo bastante alvissareiro, é algo que é modulador de sucesso, então não teria o que se falar sobre isso. Quanto à centralização de funções, e aí vamos começar o debate que é interessante, eu acho que não há uma centralização de função. Eu acho que há uma concentração de funções em atendimento a um objetivo maior, que é cumprir o desiderato da eleição. O que me chama a atenção, primeiro, vem a ser a questão da uniformização. Se nós formos olhar a jurisprudência dos vários TREs, e vamos falar em 27, realmente nós temos uma uniformização das decisões? Qualquer apurado, qualquer pessoa que vá olhar entre, por exemplo, o TRE de São Paulo e o TRE de Rondônia, ou o TRE do Rio, vai ver discrepâncias, por exemplo, na eficácia imediata do 41A ou do 30A. Então, eu não acredito que jurisprudencialmente há essa unificação. E aí a questão mais interessante vem a ser um outro fenômeno. Porque, parodiando a CIE, o que seria o poder judiciário eleitoral há 15 anos atrás? Nada. O que é o poder, cuidado nesse nada ao qual eu me refiro, o que é o poder judiciário eleitoral hoje? Tudo. Há uma jurisprudencialização, uma judicialização das eleições de forma muito clara hoje. Muito clara, de forma bastante acharpante. Por exemplo, o procurador de um determinado estado, um corregedor eleitoral, chamou todo mundo, todos os partidos hoje, para impor regras sobre propaganda eleitoral. Primeiro, há uma aporia para saber se agora, mais de um ano antes da eleição, se configura uma propaganda eleitoral. E depois, como é que pode um membro do Ministério Público agir sem nenhum parâmetro normativo? E isso, membros do Judiciário também usam de forma muito clara, cesseando inclusive prerrogativas legais, como, por exemplo, fazer um TAC, determinado de uma das capitais, fazer um TAC para impedir a propaganda eleitoral com carro de som, quando a própria Lei 9.504 outorga isso. Outro ponto que é bastante neufrágico vem a ser a questão das resoluções. Resolução pode impor conduta, resolução tem eficácia formal de lei, porque lei em sentido material não é. Quais seriam os limites das resoluções? A própria reforma eleitoral, a 12.304, diz que a resolução não pode cessear direito fundamental. Então, essa questão de quais seriam os limites das resoluções para praxes do dia a dia dos operadores jurídicos seria muito interessante. Quanto à função do judiciário, nós só temos a tecer elogios. O modelo é um modelo, juridicamente, do ponto de vista teórico, é um modelo perfeito. Nosso problema não é o teórico, seria o zetético, né? As condições práticas da hipossuficiência que é graçante. Bom, já temos aqui algumas... O professor Valber, além de um grande conhecedor, é um bom agitador acadêmico, né? No sentido, evidentemente, de trazer aqui a discussão. Doutor Walter. Eu agradeço a presença, sei que vou aproveitar bastante o debate. Quero me deter no primeiro ponto, que é exatamente o papel do judiciário em função daquilo que a lei complementar destina, ou seja, gerir as eleições. Mas eu fico pensando, qual seria a alternativa? Surpreendentemente, pelo que veio em seguida, foi com Getúlio Vargas que se entregou praticamente a condução das eleições ao Poder Judiciário. Era uma pregação da Revolução de 30 que teve Getúlio Vargas à frente. E logo em seguida foi editado o Código de 32 e depois, abrigando tudo aquilo que estava no Código, a Constituição de 1934. Digo surpreendentemente porque em 1937, Getúlio Vargas, com o golpe, o Estado Novo, acabou praticamente eliminando a justiça eleitoral. Mas esse aspecto inicial era o que me preocupava antes de ingressar na justiça eleitoral. Eu fui promotor eleitoral, mas com muito pouca experiência em matéria eleitoral. Fui para o Tribunal Regional Eleitoral, na condição de corregedor e vice-presidente, e depois de presidente. O primeiro aspecto que me chamava a atenção era este. E esse aspecto foi levantado por muitos juristas ou membros do Executivo, do Legislativo de outros estados que chegaram a São Paulo e perguntavam a nós
se justifica um órgão como a Justiça Eleitoral concentrar tanto a função executiva, a função administrativa de gerir as eleições, desde o cadastramento do eleitor até a diplomação dos eleitos, se justifica este próprio órgão julgar as suas próprias ações? Tudo aquilo que derivou das eleições relativamente aos candidatos, partidos políticos, vai ser julgado por aquele próprio órgão que conduziu as eleições. Então, nesse aspecto, essa concentração, não estou falando agora na outra função, na função normativa, nas resoluções, na função consultiva. Executar algo e depois decidir sobre aquilo que executou. É o que me perguntava. A primeira vez era corregedor, quando veio uma delegação da Coreia do Sul. E com intérprete, evidentemente, mas a questão que mais era saliente era esta. E, recentemente, estivemos recebendo no gabinete governadores de estados americanos, membros do legislativo de estados americanos, e essa questão era recorrente. Vocês acham que isto é o mais adequado? Qual é o histórico que vocês têm para apresentar como sendo esse o modelo mais adequado? E eu sempre respondi que o nosso histórico é positivo, que o balanço é positivo, que o juiz, de maneira geral, ou o tribunal eleitoral, seja o superior, seja os regionais, sabem bem separar a função executiva de realizar as eleições e a função de julgar os seus próprios atos. Tem sido feito isso com sucesso no país. Quando se diz a justiça eleitoral granjeou uma grande confiança, a população, sobretudo pela urna eletrônica, eu não contesto, mas eu sempre quero acrescentar, não é só por causa da urna eletrônica, é exatamente pelo modelo de confiar a um órgão do Poder Judiciário esta tarefa fundamental de realizar as eleições. E nas estatísticas, nas enquetes que se faz a respeito dos órgãos que gozam de confiança, aparece sempre a Justiça Eleitoral em posição destacada. Por quê? Porque o povo confia. O povo não sabe, evidentemente, que nós estamos discutindo aqui, que nós fazemos eleições e depois julgamos os nossos próprios atos em termos gerais. Mas ele sabe que o resultado final é positivo. Não só pela urna eletrônica, volto a dizer. Mas um aspecto que eu queria levantar aqui é, e este rodízio dos integrantes da Justiça Eleitoral é salutar ou não é? E, ao mesmo tempo, seria conveniente ou não criarmos uma Justiça Eleitoral própria, ou seja, Poder Judiciário Eleitoral? Nós temos algumas propostas e emendas à Constituição que criam efetivamente uma justiça eleitoral como um corpo desvinculado dos tribunais, porque todos nós que integramos a justiça eleitoral desde o primeiro grau, ali estamos como que por empréstimo, porque estamos sempre acumulando funções, desde o juiz eleitoral até o ministro do TSE. Seria conveniente, e eu lanço essa questão aqui, tratarmos ou criarmos uma justiça eleitoral específica a partir da sua própria burocracia. Porque todos nós sabemos que os funcionários da Justiça Eleitoral, especialmente em São Paulo, mais de 50% são funcionários requisitados de outros órgãos, dos órgãos do Estado, da Prefeitura. Realmente parece estranho e não parece a melhor solução que nós trabalhemos com funcionários requisitados que até ontem estavam no gabinete do prefeito, que é candidato à reeleição. Mas, para isso, nós teríamos que fazer concursos, a mais concursos, e, pelo menos, admitir 9 a 10 mil funcionários, analistas e técnicos judiciários. Para que, não, isso se consta no Brasil todo. Eu acho que até um pouco mais. No Estado de São Paulo, teríamos que fazer concurso, no mínimo, para 2 mil funcionários. E isso não tem sido viável, não é possível se fazer um concurso dessa magnitude. Mas é preciso que a Justiça Eleitoral, se não relativamente aos seus juízes, pelo menos relativamente aos seus funcionários, tivesse um corpo próprio, para que não ficasse pedindo funcionários por empréstimo, e, naturalmente, quem pede fica naquela situação de um dia pedir de volta alguma coisa que não pode entregar. Este é um aspecto que me parece importante, e mais aquele outro também, que o professor André Ramos conhece muito bem. Quem é o juiz eleitoral do primeiro grau? É o juiz estadual? É o juiz de direito, como chama a Constituição? Ou é um juiz federal, como a Justiça Federal tem sempre proclamado?
Esses temas são importantes para a organização da justiça eleitoral, para elevar ainda mais a confiança que a justiça eleitoral tem despertado no eleitor e na população. Vamos ver se isto é possível tratar em termos gerais nesta comissão, que é uma comissão que foi criada no Senado para oferecer sugestões quanto à alteração da legislação infraconstitucional. Porque nós temos comissões na Câmara e no Senado. No Senado já até terminou seus trabalhos, da reforma política, tanto uma quanto outra. Na Câmara praticamente fracassou. No Senado algumas sugestões foram postas e algumas foram até transformadas em propostas de lei ou de emenda à Constituição. Mas isso envolve a alteração da Constituição. A nossa comissão ela tem um objetivo menor, mais modesto, que é alterar a legislação infraconstitucional. E está em vias de terminar o seu trabalho com um relatório completo que será enviado à Câmara e Senado. Mas esse aspecto nem é discutido, isto é, se nós não vamos mais confiar ao Poder Judiciário a realização das eleições e o julgamento dos casos que ela envolve. Isto praticamente não foi discutido, não diria que não foi, mas é uma questão vencida no meu modo de entender. Não se vai pretender uma outra forma. Isto é, voltaríamos ao sistema de aferição de poderes, seria o executivo que conduziria as eleições, daria posse aos eleitos, seria o legislativo, seria uma comissão à parte. Isto parece que está definitivamente sepultada, esta possível ideia. O que se quer é aperfeiçoar, mas manter a justiça eleitoral gerida pelo Poder Judiciário. Eu acho que o desembargador Walter Guilherme trouxe esse aspecto bastante importante, que eu queria aproveitar, então, para dar sequência com essa lembrança, embora depois eu queria retomar alguns pontos que também foram apresentados aqui antes, mas eu acho que esse aspecto é muito importante, né, para que aqueles que nos estão assistindo compreendam bem. A justiça eleitoral, apesar de ser uma justiça especializada, prevista pela Constituição como justiça especializada, ela não tem quadros próprios, não é? E essa é, até recentemente, no final de 2011, uma comitiva de países de língua portuguesa esteve lá no Tribunal Superior Eleitoral, e uma das perguntas levantadas foi justamente essa: se justifica no Brasil existir uma justiça eleitoral, especificamente eleitoral? Houve uma pergunta exata, eu me lembro perfeitamente, porque foi a primeira pergunta que foi feita pela comitiva. Aliás, o desembargador Rulli, aqui de São Paulo, estava acompanhando a comitiva lá, inclusive. A primeira pergunta foi justamente essa: se justifica ter uma justiça eleitoral, há tanto volume de trabalho? Aí a gente entra naquela discussão sobre se a justiça eleitoral no Brasil ela é sazonal, ela é temporária, né? Supostamente só ocorreria na época das eleições, que muitas pessoas ainda têm essa impressão. Não é? Até aproveitando, muitas vezes se diz exatamente isso: a justiça eleitoral não se justifica que ela permanentemente tem existência, porque somente nas eleições ela tem uma função mais importante. Eu devo dizer que isso não é verdadeiro. E nesses 4 anos de tribunal nós tivemos 2 eleições. E entre uma eleição e outra há muitas matérias, há muitas questões, vamos dizer, de preparação para a próxima eleição, que a Justiça Eleitoral tem o seu trabalho a fazer. Quanto a esse aspecto, eu respondo tranquilamente: se justifica a presença de uma Justiça Eleitoral permanentemente e não sazonal ou periódica. O que leva mais a crer pela necessidade de quadros também próprios, né? Quadros próprios. Começando pelos funcionários e passando Agora, pela magistratura. exatamente isso. Agora, ela devia ter juízes permanentes, juízes que façam concurso para a Justiça Eleitoral e façam toda a sua carreira, ou este rodízio é salutar? Essa é uma boa pergunta, se alguém quiser. Eu quero. Comece. Doutor Valber Agra. Com relação ao quadro próprio de funcionários, eu acho que, até pela praxis, que vai ser quase unanimidade, que deve ter um quadro de funcionários próprios. Obviamente que é uma menor demanda no que a gente chama de anos de micro direito eleitoral, quando não há eleição, isso é também notório, mas que poderia ser compensado por campanhas e atividades de cidadania. Ou seja, não há uma falta de trabalho, muito pelo contrário. Acho que a justiça poderia ser muito melhor aprimorada, muito melhor direcionada. Agora, com a questão da rotatividade dos juízes, é uma questão muito difícil, porque
será que há espaço para juízes eleitorais fixos durante todo o tempo? Nos tribunais regionais eleitorais, não tenho a menor dúvida. Há trabalho todo ano, todos os meses, todos os dias. Eu acho que as sessões deveriam ser, inclusive, mais frequentes. Quanto a juízes de eleitorais próprios nas primeiras instâncias, a priori, eu não sou favorável. Porque vamos pegar uma cidade lá do interior e colocar um juiz para estar só atinente aos feitos eleitorais, penso eu que vai ser uma ingerência maior na questão de cidadania. Ou seja, vai ser um impulso no que falei anteriormente, nesse fenômeno da judicialização, fica bem nítido na questão eleitoral. Agora, essa rotatividade ela vai provocar uma relativização jurisprudencial e ela vai provocar uma instabilidade num dos pilares que é mais caro à justiça, que é a estabilidade. Isso daí, sem dúvida alguma. Principalmente porque os juízes e os operadores do direito, eles vão olhar, vão ser apresentados ao Código Eleitoral um mês antes da eleição. E algumas vezes os códigos eleitorais totalmente ultrapassados, ou seja, antigos. A maioria são, infelizmente, tanto dos operadores jurídicos, isso não é uma crítica direcionada só à magistratura, são aos advogados, a todos os operadores jurídicos. Hoje, pouco mais de 40 faculdades no Brasil têm a matéria de direito eleitoral como disciplina obrigatória. E acho que em pós-graduação, até ou no curso de graduação, uma coisa que eu sempre tenho insistido também. Não há obrigatoriedade, não há direito eleitoral no exame da ordem. Claro. E são falhas que agora se colocou no nosso detectou. concurso o direito eleitoral, mas depois de muitos anos agora tem o direito eleitoral na magistratura. A partir de quando? Acho que é nesse último concurso, se não me engano. Se não for o último, é o bem recente. Ou é o último ou é o próximo. Então, eu não sei da questão de colocar juízes de primeira instância. De segunda instância, sou plenamente favorável. Agora, eu lhes confesso a minha falta de maturação nessa questão, que deveríamos fazer até aqui agora, de forma coletiva. Agora, será que a gente combate esse voluntarismo judicioso, dessa ingerência nas eleições, simplesmente impedindo que haja mais juízo eleitoral ou mudando a cultura? Não. A judicialização, professor André, como bem sabes, e bem como o senhor me ensinou, é algo que hoje é globalizado. Não pode impedir isso de forma clara. Não é só a justiça eleitoral, o ativismo judicial. Para o bem e para o mal. Sim, concordo. Um aspecto positivo e outro negativo. O aspecto positivo foi densificar a Constituição. O aspecto negativo é gerar uma insegurança jurídica quanto mais. Por exemplo, não queria entrar em exemplos tópicos, mas vamos lá para um exemplo já para tentar dinamizar aqui o debate. Quantos governadores de estado do Sul e Sudeste perderam o mandato? E é um caso emblemático, onde o TSE muda a sua jurisprudência para não cassar ou perda do mandato de um determinado governador. Isso, de certa forma, é chocante. Mas eu pergunto, essa questão é interessante, mas por quê? Acha que há alguma forma de proteção ao Sul, Sudeste? Porque é o governador de Santa Catarina, mesmo governador que hoje, não é? Todo mundo sabe que ninguém está cometendo nenhuma inconfidência aqui. Mas por quê? Lhe parece que há uma certa ideia de que o Sul e o Sudeste não deveriam perder os governadores e deveriam perder os do Nordeste? Por que essa sua observação? É uma observação que é uma observação pragmática. Sim. Diante da praxe. Mas como é que uma decisão do STF é modificada, do TSE é modificada para um determinado governador e essa mesma jurisprudência serve para aplicar em outros governadores? Isso eu estou falando de um caso específico. Estou amparado na praxe, que não me deixa mentir. Se nós formos olhar, por exemplo, 41A, pegar cidades do interior de São Paulo, pegarmos cidades do interior da Amazônia, nós vamos ver absurdos dentro da própria jurisprudência dos tribunais. Ou seja, dependendo de que partido sejam os mandatários, dependendo quais são os advogados, nós vamos ver um desnivelamento das decisões. E isso, como cidadão,
Isso é bastante Mas isso não nocivo melhoraria à se confiabilidade. houvesse quadros próprios da magistratura de primeira instância, inclusive? Eu mesmo não, com o risco do eu ativismo? eu não acredito porque o ativismo judicial ele também chega na primeira instância de forma muito clara. Por Sim, exemplo, mas a sua constatação é pelo conta da mudança de jurisprudência. não só, é por falta de limites. Eu acredito, professor, que quando não há freios e contrapesos, check and balance, de pouvoir et le pouvoir, não há. Todos os poderes necessitam ser mitigados. Se você deixa o judiciário andando à lhoa, sem nenhum limite claro, você vai ver que determinadas comarcas de primeira instância, o juiz quer ser o ator principal da eleição. Ou o promotor quer ser o ator principal da eleição. Isso é muito grave. Por exemplo, impedindo comício no dia de feira. Mas numa cidade do interior, a feira livre é o principal local de aglomeração. Ou, por exemplo, dando locais para que determinados candidatos façam os seus comícios de forma aleatória. Mas é para não atrapalhar a feira. Mas, doutor Couto, como é que ficam então os limites aí do judiciário e essa atuação? Eu estava ouvindo aqui pensando numa outra coisa, que é a seguinte. Nós todos sabemos que a legislação eleitoral se altera a cada eleição. Inclusive, em alguns casos, corrigindo os erros que houve na eleição anterior, ou então alterando a jurisprudência, fazendo com que a jurisprudência seja alterada meio na marra, porque não agradou muito a forma como o judiciário... Mas aí acho que isso me parece até uma forma de dizer as resoluções precisam continuar, porque não há tempo de alterar a legislação, que altera-se a resolução, que acaba tendo uma força de lei, talvez não devesse ter, mas está na Constituição, que força tem, mas a resolução é que faz isso. Sim, não tem dúvida. A resolução faz isso e a legislação também, que é editada a cada eleição, acaba por alterar ou por forçar uma modificação legislativa. Eu, particularmente, essa questão de carreira própria judicial, eu, num determinado momento, havia uma procuradora da República até que ela defendia esse ponto de vista, na época em que eu estava no TRE aqui em São Paulo como juiz, e ela tinha argumentos muito fortes. Eu confesso que até hoje eu não cheguei a uma conclusão sobre se vale a pena ou não. Particularmente, usando aí aquilo que a população diz, que não se mexe em time que está ganhando, também na forma como as coisas estão funcionando, se estiverem funcionando bem, eu penso que nós não devamos mexer. E a maneira como hoje é feito, porque os tribunais eleitorais, inclusive existe uma regulamentação de parte do TSE, determinando quanto tempo o juiz eleitoral pode ficar. Então os TREs são obrigados a observar aquilo lá nas mudanças de juízes eleitorais que fazem. E nos TREs, a eleição dos componentes, se forem juízes ou desembargadores, é feita pelo Tribunal de Justiça. Os advogados são indicados pelo Tribunal de Justiça também. Então existe uma votação no órgão especial do Tribunal de Justiça, que são os 25 aqui em São Paulo mais antigos, no sentido de escolher quem deva integrar o tribunal. Então, sob um certo aspecto, existe uma aferição prévia, uma verificação sobre quem deva ir neste momento ou naquele para o tribunal. E, normalmente, os desembargadores, inclusive, que vão para o Tribunal Eleitoral, até que nós tivemos a unificação aqui em São Paulo, eram sempre os mais antigos do tribunal, os mais experientes, para poder somar tudo, não só a experiência judicante na judicatura comum, quanto, eventualmente, a experiência que possam ter tido antes eleitoral e também a experiência de vida. E me parece que tem funcionado bem. Eu fui para o Tribunal Eleitoral agora, depois de 6 anos como desembargador. Bem menos tempo do que eu tinha como juiz de direito, que quando eu fui para o TRE, eu tinha 36 anos de idade, tinha entrado com 23 na magistratura, então, agora eu demorei bem menos tempo. E gosto muito, como já falei antes, e penso que o sistema, da maneira como está, funciona bem. Eu, particularmente falando, eu acho que no fundo eu sou contra a carreira judicial própria, que vai fazer com que o cidadão preste o concurso e fique a vida inteira só julgando eleições. Me parece que nós ficarmos numa única coisa traz os mesmos vícios que, eventualmente, se alterar
os integrantes dessa mesma carreira da forma como é feito hoje. Ora, antes de passar a palavra ao doutor Alexis, doutor Diogo, eu só queria aproveitar para provocar um pouco mais, né? Porque é o seguinte, de fato, as eleições são exitosas. O processo eleitoral é conduzido de maneira amplamente satisfatória, isso é reconhecido seja pelos próprios operadores do direito, seja pela sociedade. Agora, existe uma outra coisa diferente, é esta insatisfação de grande parte dos operadores do direito com relação a essa, que o Dr. Valber chamou de flexibilização da jurisprudência, essa mudança constante de jurisprudência e mesmo de normas, né, que muitas vezes são produzidas para as eleições. Então, em que medida esse tipo de mudança, ela não surge justamente a partir do rodízio que é feito da composição da justiça eleitoral. É mais uma provocação, evidentemente, não é? Vamos para dar sequência aqui a essa discussão. O tema, eu concordo que essa instabilidade é profundamente negativa, claro. E pode até soar, num certo sentido, como disse o Dr. Valber, uma certa parcialidade, foi o que eu inferi das suas palavras. Não. De forma clara. Não de forma clara, não. Não, foi o que eu disse implicitamente. É verdade. Eu sei que o senhor não gosta da expressão, mas subliminar. Subliminar, eu gosto muito, só que sempre era levado no sentido mais subliminarmente. Não, foi mais do que subliminar, foi mais expressa do que isso. Mas, de fato, essa instabilidade ocorre. Mas, veja que essa alteração na jurisprudência, às vezes, não é por ter sido alterado a composição. São os mesmos que estão lá, que às vezes mudam de posição. Não é propriamente do tribunal. O que eu tenho notado é isso mesmo. Quer dizer, então não há uma relação direta. Não há uma relação direta entre a alteração, entre o rodízio ou a mudança de jurisprudência. É uma mudança de entendimento e quero crer uma mudança de entendimento por aquele que pensava de uma certa forma e passou a pensar de outra. Aliás, é uma coisa absolutamente normal que o juiz faça. Eu sempre disse isso, já mudei algumas vezes de opinião, mas sempre tenho cuidado de, quando estou votando diferentemente do que votava antes, esclarecer. Eu votava assim, agora estou votando dessa forma, porque me convenci que essa forma é mais clara, é a interpretação mais verossímil da lei. Agora, realmente, mudança só pela mudança, sem dizer por que está mudando, é profundamente negativo. E acho até que, nesse aspecto, há sempre uma preocupação, em especial aqui no TRE de São Paulo, sempre vi, não mudar a jurisprudência na mesma eleição, tentar segurar um pouco, começou julgando assim, não vamos mudar no meio da eleição, mas nós temos mudado fazendo ressalva. Mas o próprio TSE muda no meio da eleição. Não, o TSE muda. Não adianta o TRE de São Paulo. Eu não tenho o doutor, obviamente, que advoga aqui, mas não adianta, que o TSE muda e, obviamente, vale para todos, erga homens. Mas voltando ao tem mudado com os mesmos integrantes, né? Sim, verdade. Eu queria até observar o seguinte, o desembargador Walter acabou de falar uma coisa que ele tem razão, e eu ressaltei a indisseção presidida por ele, como presidente do TRE. Coisa que eu julguei de uma maneira 22 anos atrás e agora, eu já, graças a Deus, eu revi o ponto de vista que eu tinha e alterei a maneira como eu estava decidindo um determinado caso. E em outras questões também, eu tive a oportunidade já de pensar que para estas eleições eu vou ter que ponderar muito sobre a maneira como eu vou julgar. Porque tem questões que eu decidi de uma maneira e que hoje eu já tenho dúvida se atualmente, nas condições em que nos encontramos, com a legislação que nós temos e principalmente com as consequências que advêm desta ou daquela decisão, se eu devo ou não manter o ponto de vista que eu tive naquela época. E esses argumentos todos estão levando à conclusão de que o melhor é o rodízio mesmo. A questão da modificação, eu pontuo de duas formas. Primeiro, na debilidade da teorética de direito eleitoral. Se nós formos olhar o que nós produzimos em outras áreas, civil, processo civil, constitucional, para o que nós produzimos em eleitoral, há uma diferença teórica muito clara. Isso daí é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da legitimidade da soberania popular. É uma questão que é, inclusive, ontológica. O poder judiciário ele deve se sobrepor à vontade popular? Eu acredito que sim, quando essa vontade popular é evada de vício. Só que nós ainda não temos uma praxis estabilizada de quais são os limites disto.
E quando o legislativo, quais seriam os limites para a judicialização? O legislativo, bem claro. Mas quando esse legislativo ele começa a legislar de forma corporativista, quando esse legislativo indica pessoas que não têm a estatura moral e intelectual necessária para redigir essas leis, quando a própria lei contém dois termos que são contraditórios ou dois conceitos indeterminados. O judiciário tem que intervir. E o judiciário aí tem que intervir. Mas Perfeito. aí a nossa crítica agora está se Aí, deslocando. o Agora judiciário a crítica é o deve legislativo. intervir. Aí a crítica é o legislativo. O judiciário Não é tem obrigado a intervir. É obrigado a intervir. E, aliás, eu acho que Então, foi esse é o ativismo judicial benfazejo. Sim. Esse precisa ser executado até para ressalvar a aplicabilidade E o Capelletti da concordaria. Constituição. Não, concordo. Perfeito, perfeito. Agora, quantos eleitores temos hoje no país? Alguém tem esse número? 130 milhões. 130 milhões. Cada vez que eu penso na justiça eleitoral como órgão gestor das eleições, eu até uma vez conversando, faz pouco tempo, falei, tinha tudo para dar errado. Se você for ver, a cúpula é um rodízio, em especial toma posse no começo de um processo eleitoral já, muitas vezes. O procurador regional eleitoral troca no ano da eleição. É uma matéria que não foi estudada na faculdade, o direito eleitoral, e a parte de gestão, administração, menos ainda. Nem se fala. Isso não faz parte da formação, do concurso, nada na vida do magistrado e nem dos advogados que também compõem os tribunais. Ele assume uma função para gerir um processo envolvendo 130 milhões de pessoas. Acho que é o único momento da nação que 130 milhões de pessoas participam de uma mesma coisa. Mas nem e o jogo da seleção, tá bom. Mas daí eles só assistem TV, né? Mas, por exemplo, mesmo as operações do maior grupo de supermercado não tem 130 milhões no mesmo dia tendo que ser atendidos. Não tem. A justiça eleitoral, acho que deixa todos para trás nesse quesito. Quer dizer, uma capacidade de logística e de gestão tem que ser grande. Ela faz isso ano sim, ano não. A ideia da continuidade, aqui no Brasil, pelas eleições municipais, as características que tem de centralização, ano sim, ano não. Então, pensando num ciclo de planejamento, compras, aquisição, treinamento, ela tem que ser permanente. Acho que isso não tem como ser diferente. O órgão gestor. Aí, as pessoas se compõem lá. Assume um mandato curto para exercer a cúpula de uma função gerencial para a qual ela foi treinada para julgar sobre uma matéria que ela também não costuma fazer parte, nem da sua formação, nem do seu concurso. Agora isso tem mudado. A ideia do direito eleitoral como muito aquém das outras áreas certamente, né? A gente está vendo os esforços aqui dos membros aqui, o doutor André fazendo doutrina eleitoral, você fazendo doutrina eleitoral. A escola do TRE, que eu fiz questão, e a escola o doutor Couto vai levar avante, o doutor Alceu, com toda certeza. A gente aqui em São Paulo tem também a escola do TSE, que o doutor André tem dado muito brilho, garra à sua atuação. Aqui em São Paulo a gente tem também o Instituto de Direito Político Eleitoral, que tem tentado atuar e tem feito coisas interessantes. Agora, Mas ainda é tudo incipiente. Ainda é tudo incipiente. Ainda assim incipiente. Porque nas outras áreas é muito mais consolidado, há muito tempo, né? Muito mais. Falar agora em direito eleitoral. Exatamente. E essa coisa de mudar todo ano, o Dr. Valber falou, 15 anos atrás é muito diferente. Acho que a grande mudança de 15 anos atrás é a lei de 97, a lei das eleições, que daí parou de fazer uma lei a cada eleição. Aí, uma lei para todas as eleições, com deixa as mudanças resoluções pontuais. Preencher os vácuos. Mas há 10 anos atrás... É uma grande evolução para o Mas direito há eleitoral. 10 anos atrás o prefeito não estava preocupado em perder um mandato no meio do seu mandato. Dele, ou no fim, Tem um caso bastante emblemático, inclusive aqui em São Paulo, na capital, onde, com base em um outro conceito de soberania popular, o prefeito, com várias impugnações, até é uma tautologia hoje no Brasil, o nome desse prefeito, e ele não perdeu o mandato. Seria até um pleonasmo vicioso. Mas deixa eu, rapidinho, o doutor Alex trocou um aspecto interessante da gestão. Hoje em dia, o que mais se fala em qualquer simpósio, de judiciário em geral, é planejamento estratégico. Uma expressão que eu até não tinha muita simpatia, porque sempre que se fala em planejamento estratégia, descobrir qual é o meio, era de ganhar a guerra. Então, eu sempre vi a cabeça Eisenhower, Montgomery, Patton, Rommel. Isso agora, falei com os 3 vencedores, agora falo num vencido. Vamos pôr um Zhukov também, vamos pôr um russo nos vencedores, debruçado sobre o mapa, qual é a melhor maneira de vencer a guerra. E esse planejamento começou com as empresas privadas, agora sim, colocou-se no âmbito público.
E é absolutamente necessário. O juiz não tem condição de exercer ele próprio esse planejamento e de fazer ele próprio. Não tem, porque não foi preparado para isso. Não aprendeu na faculdade, não aprendeu nos cursos de pós-graduação, não aprendeu. Conhece menos que direito eleitoral. Conhece menos até do que direito eleitoral. Mas... Então tem que ter uma equipe. Os tribunais estão se mobilizando para ter equipes nesse sentido. O TSE tem o seu planejamento, o CNJ impõe esse planejamento a todos os tribunais, e nós estamos tentando fazer isso, porque sem planejamento, que seja ele estratégico ou não, não se conduz, não se consegue gerir o Poder Judiciário mesmo. É porque, assim, fica difícil pensar na pluralidade de funções, né? Nessa concentração de funções, e sem uma estrutura fixa. Mas o rodízio, de uma certa maneira, ele acaba oxigenando ali. E nós já vimos que, em que pese esse rodízio de juiz poder estar cobrindo a eventual mudança de jurisprudência, ou seja, na verdade, o referente são as eleições. Então, o que acaba acontecendo? É difícil querer que a Justiça Eleitoral faça tanta coisa sem recurso. É difícil querer que a Justiça Eleitoral cuide de tanta coisa sem ter gente para cuidar disso. O juiz não pode cuidar de tudo, até por essa falta de treinamento que o Dr. Walter falou. Então, veja, é necessário que, se o direito eleitoral, ele de fato não é levado tão a sério, sua doutrina é incipiente, não tem uma cadeira nos cursos, é difícil porque nós estamos dizendo o seguinte, olha, existe a Justiça Eleitoral no Brasil e essa Justiça Eleitoral, ela é autônoma, ela funciona, não funciona mais de dois anos, isso não existe, a gente já está claro disso daí. Só que o próprio direito eleitoral quase não existe. Então você tem uma dificuldade de encontrar uma consolidação mesmo. Eu penso que o rodízio da magistratura, nessa questão, ele pode sim ser saudável. Não necessariamente seria o cobertor para a mudança de jurisprudência, não necessariamente. Mas, até porque é bom que a jurisprudência muda, é bom que o direito seja pensado e repensado. Né? Ter a mesma opinião sempre não é algo agradável. É interessante que seja considerado que se evolua. Agora, o problema é isso. O que eu tem que ser compreensível, essa mudança tem que ser compreensível. Ela não poderia ser causada pelo mero rodízio. Sim, isso que talvez preocupe muita gente. Porque você tira a cobertura, você tira a segurança, só pelo rodízio. Então, mas ao mesmo tempo oxigênio. Essa preocupação, vou até lembrar um pouco do TSE, também tem essa preocupação. Às vezes, eu já tive casos que eu queria citar uma jurisprudência que era favorável ao meu cliente, só que no final falava, bom, só estamos fazendo isso porque nessa eleição estava assim. Propõe-se para uma resolução da próxima eleição mudar essa regra. E essa eleição que eu estava era a próxima. Então, aquela jurisprudência, ela era favorável, mas ela já não ia valer. Por causa dessa preocupação em não mudar no meio. Mas será que essa rotatividade garante por si só a oxigenação? Mas, doutor Valber, o senhor é contra a concentração. Essa rotatividade não é concentração? A duplicidade de funções, quer dizer, o mesmo juiz ele tem que exercer duas atividades jurisdicionais com foco distinto, absolutamente distinto, não é? O juiz de primeira instância vai exercer todas aquelas suas funções que são conhecidas, não é? O padrão, e além disso vai ter que atuar como juiz eleitoral. O desembargador é a mesma coisa. Não é? E ainda fazer a gestão, que isso de fato, acho que ninguém... E no meu tempo, eu era juiz do trabalho e juiz federal. Pois é, você ainda pode acumular. Isso é concentração? É, completamente. Isso também não é concentração? Não, mas o juiz estadual inclusive em artigos que no período eleitoral, o juiz eleitoral deveria ficar afastado de todas as suas outras funções. Uma alternativa. Isso daí eu já seria uma alternativa à concentração. Eu não sou... A questão toda não é a questão da concentração, é a delimitação. Não, eu estou relembrando as suas palavras da concentração, porque eu também acho que no problema não é concentração. Porque concentração, eu acho, nesse caso específico, de concentrar a função jurisdicional, a função executiva e a função normativa, eu acho até benfazeja. O grande problema é a questão da delimitação. Delimitação no sentido de delimitação da atuação do juiz eleitoral. Da atuação do juiz eleitoral. O marco, mas a lei seria delimitação. Sim, como jurisdição. Eis o problema. Mas só que a lei no Brasil, ela tem um esboço abstrato e um esboço substancioso muito baixo. Ou então eis o grande problema. Muita margem à interpretação. E algumas vezes, inclusive, de retrocesso. Se formos olhar nossa legislação eleitoral, se formos olhar, o noviço vai olhar
Código Eleitoral, a lei eleitoral, a lei dos partidos políticos, as resoluções das jurisprudências, é algo ensandecedor. Porque se formos olhar o Código Eleitoral, formos olhar a lei eleitoral, nós vamos ver contradições em termos. Dentro da própria lei eleitoral, que é mais nova, há contradições que são bem claras. Esse é um dos aspectos que mais preocupou e preocupa a nossa comissão, é essa ideia de escoimar essas contradições que existem na própria lei. Não só contradições, claro, duplicidade, aquela investigação judicial, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos, aquele cortejo de você examinar 3, 4 vezes o mesmo fato. A última reformulação, que foi a mini-reforma eleitoral, 2034, ela, por si só, já contém contradições. Contradições e algumas hipocrisias. Vejam só, a questão do financiamento, vamos abordar mais à frente. A lei eleitoral fala que só pode haver financiamento de campanha quando há o registro, depois do registro constitui o comitê, depois o comitê tem que abrir a conta, depois da abertura da conta tem que ter CNPJ, depois da abertura do CNPJ, registro. Ou seja, isso ele vai conseguir lá pelo dia 20, 25 de julho. E até 20 de julho, a campanha toda, que nós sabemos que já começa em janeiro, é de graça. O horário eleitoral gratuito já começou em 5. Veja que contradição em termos. Isso é hipocrisia normativa, legislativa. Mas aí que está. Mas nós vamos imputar essa culpa ao legislativo. Claro. Ao legislador que legisla em causa própria ou ao legislador desinformado? O judiciário já tem muitas imputações. Se formos acrescer mais essas... Não, mas é muito bem. Também concordo. Permite pegar um gancho que o Dr. Walter lembrou, do que pôs nas mãos da Justiça Eleitoral a gestão das eleições. Né? Na época da Revolução de 30, uma preocupação em que o processo eleitoral era muito corrompido. E aí a briga de Getúlio Vargas nessa época. Hoje em dia, você pensar, a Justiça Eleitoral já empresta a credibilidade de ser um órgão jurisdicional que, por natureza, seus membros são imparciais e não estão vinculados ao processo político. Mais do que isso, esse rodízio também favorece a não cooptação. Por exemplo, esse juiz do interior que se mete muito na eleição, né? Dali a pouco ele não vai estar mais lá. Ninguém vai ser dono e senhor dessa situação, porque esse rodízio eu acho que favorece ainda mais a imparcialidade do órgão gestor e julgador. E aquela questão, tem tudo para dar errado, mas por que dá certo? Porque eu acho que dá certo, acho que dá muito certo. Acho que o Brasil é um exemplo de sucesso. Eu acho que a burocracia que está por trás, eu até me assustei com o número de 50% de não ser quadro próprio, porque se for ver da eleição de 2000 para a eleição de agora, pelo menos no interior, há muito mais servidores próprios da Justiça Eleitoral do que antes. Todo mundo era do município, tinha uma pessoa ou no máximo. Há evoluções, mas ainda não. Começou a se formar um quadro próprio desde a época do Jobim na presidência, né? Do TSE começou a ter um quadro próprio. Talvez a ideia seria essa, quadro de funcionários próprios, fixo, abrangendo todos os aspectos, enfim, tudo aquilo que é preciso para a eleição. E talvez, no que diz respeito aos julgadores, mantenha um certo rodízio. Mas, veja, a Constituição permite que você sirva nos tribunais 2 anos com prorrogação de mais 2 anos. São Paulo tem sistematicamente cumprido esta regra. Sempre reconduz aquele que está na Justiça Eleitoral por 2 anos, por mais 2 anos. Isso acho que tem sido muito bom. A experiência que nós vamos ganhando, a experiência que se ganha como corregedor, depois vai desaguar numa eleição para pernicioso, eu só acho aquele juiz na primeira instância por 15 anos. Mas em muitos estados não é assim, a disputa é tão acirrada, talvez na maioria dos estados você fica no máximo 2 anos. Verdade. Você não fica mais 2 anos, você fica só 2 anos. Rio Grande do Sul é assim, Pernambuco é assim, já Paraíba começa a trabalhar assim, como Rondônia substituto, depois assume o permanente, é reconduzido, nisso ele já... É claro, você fica muito tempo. Mas o problema é aquele juiz que passa muito tempo na comarca de primeiro grau. Esse é o grande problema. Aí sim. Aquele juiz que passa 15 anos, vários juízes não querem... Se já é ruim na justiça comum, quanto mais um juiz eleitoral fica 10 anos, 15 anos. E mais, 15, 20, isso eu concordo pelo seguinte, porque a comarca cansa do juiz e ele se cansa da comarca também. Mas isso é um muito ruim para o juiz. É inafastável. E nós vemos no órgão especial, temos obrigados muitas vezes a tomar certas medidas de remoção compulsória, porque naquela comarca aquele juiz não pode ficar mais. Não fala da justiça eleitoral, fala da justiça comum mesmo. Comum mesmo. Eu acho que essa questão é levantada, mas ela continua para mim ainda uma questão em aberto, porque será que não, mesmo nesses casos em que o Dr. Valber insiste aí na questão do juiz na primeira instância, por que isso, a minha pergunta é a seguinte, por que isso só
está acontecendo na Justiça Eleitoral? Por que é que nós queremos, para a Justiça Eleitoral, um padrão que nós não aplicamos para o restante da... Essa é a pergunta que certamente é sempre feita, não é, por aqueles que propugnam algum tipo de mudança. Não é? Por que a Justiça Eleitoral seria diversa se nós estamos falando que a atuação dela é corrente, não há nenhuma interrupção, mesmo depois que acabam as eleições, tem que finalizar todos os processos, há um volume gigantesco de processos que continuam. Não é? Apesar dos prazos serem... Os prazos são curtos, a Justiça Eleitoral é rápida, aliás, ela talvez seja um paradigma de justiça para o Brasil, paradigma de justiça. A lei obriga, a lei nesse aspecto ela é positiva, nesse aspecto a lei é boa. Perfeito. Não é? Mas por que se impinge à Justiça Eleitoral um modelo diverso do restante das justiças? Eu tenho um determinado posicionamento. Se os prazos são céleres, e é obviamente uma constatação que é a justiça mais célere, ela e a Justiça Trabalhista, eu acho que são as duas mais céleres, o juiz, estando atrelado apenas aos feitos eleitorais, o que não é hoje, um juiz de primeira instância, quando fosse no mês, no máximo, de junho, posterior à eleição, todos os seus feitos estariam findos. Ou seja, toda a sua atividade jurisdicional estaria posta. Obviamente que há um acúmulo muito grande para os TREs. Então, e depois ele iria fazer o quê? Isso é absolutamente verdadeiro. Então, ele iria fazer o quê? Não. Esse é o grande problema. Todos os outros juízes têm um acúmulo de trabalho que é hoje... Então, esse juiz eleitoral iria fazer o quê? A pergunta é a seguinte, não era mais fácil emprestar esse juiz eleitoral para a Justiça Estadual? E não o inverso? Sim, aí perfeito. Perfeito. Não sei. Perfeito. Só que não esqueçam de uma coisa só, que ele estaria prestando concurso para a Justiça Eleitoral. E as outras matérias todas, quando ele fosse emprestado, qual o conhecimento dele em relação ao direito civil, penal, tributário, constitucional? Não ia ter condição de julgar. Veja o que é a riqueza da discussão. Eu certamente não teria. Colocou logo, obviamente, uma espada de Damocles, e o desembargador Couto imediatamente rebateu de forma clara. Mas é porque... Concordo. Ao invés de uma falha, teria em 12. Ou várias. Exatamente isso. Vamos trocar uma coisa por tantas. Então, o gargalo são os tribunais e justiça de primeira instância depende, evidentemente, da localidade. Não é? Na maioria dos casos, haveria tempo ocioso caso nós optássemos por uma carreira própria. O problema é que ele acumula duas funções. Aí, resultado, o que é que o juiz faz? Ele deixa a sua vara normal, que ele é titular lá, jogada, a grande verdade é essa, e vai cuidar dos feitos eleitorais. Onde a própria lei processual diz isso. Afora mandado de segurança e habeas corpus. A prevalência são dos feitos eleitorais. Então, o jurisdicionado que não está atinente ao feito eleitoral, ele vai ser prejudicado de forma bem clara. Os sofridos advogados, os combalidos advogados também. Então, de forma bem clara. Combalidos advogados. A expressão, vamos discutir essa expressão? Eu acho que vai. Olha, por estarmos a essa, acho melhor não. Mas então há um certo consenso em relação aos servidores, né? Os servidores próprios, eu acho que de fato isso precisaria ser volto a dizer, teríamos que fazer vários concursos. Sim, e com impacto financeiro grande. Impacto financeiro realmente. Eu quero inclusive fazer uma observação aqui que o Dr. Walter deve ter visto recentemente. Com a história de requisição de funcionários, nós estamos tendo que tomar uma série de providências agora quanto ao recadastramento para que o eleitor já não escreva mais, mas simplesmente com a impressão digital ele exerça o exame biométrico, aquela prática biométrica. E nós estamos tendo um problema em determinados locais, que é o seguinte: os requisitados não têm a menor preocupação em atender o eleitorado da maneira como os de carreira atendem, infelizmente. Você sabe muito bem, já percebeu, vai perceber mais agora. Aquele funcionário da Justiça Eleitoral, ele, vamos usar a expressão comum, veste a camisa. Ele dá o sangue. Ele tem todo o interesse. Por isso que a Justiça Eleitoral funciona, porque há uma dedicação muito grande, um comprometimento muito grande do funcionário. O funcionário que prestou o concurso está na Justiça Eleitoral. O requisitado não tem. É o que isso daí. Quando a gente vê no interior, nas comarcas, nas zonas eleitorais propriamente ditas,
formado por pessoas que foram requisitadas, o grosso delas naquele mês, naqueles meses ali para a eleição, para fazer toda a parte de título, resultado, urna, distribuição, toda a parte de logística. Ele precisa do apoio do tribunal. Tem que aprender. É o dia inteiro ligando para o tribunal. Claro, Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Se o tribunal não tem esse corpo permanente que tem qualificado, essa eleição não seria o sucesso que é, com certeza. Enfim, eu acho que a questão é uma questão muito interessante, né, Dr. Walter? E, de fato, talvez a melhor solução ainda seja, então, a de manter do jeito que está a questão relacionada ao judiciário, né? Mas é preocupante. Ao judiciário. Mais do que mas é preocupante. Tentar soluções, porque há visivelmente dificuldades, né, nesse modelo. Há dificuldades visíveis. Talvez não seja a solução a criação de uma carreira própria. É isso que está sendo colocado aqui. Para os mas funcionários, para os funcionários sim, para a magistratura não. Eu acredito mesmo que na assim, prática, há problemas, né? As funções de gestão, até quero ouvir os senhores, as funções de gestão devem ser muito mais tocadas pela burocracia permanente do que pelos membros do judiciário que estão ali temporariamente. A Escola Paulista de Magistratura realizou recentemente um simpósio sobre gestão judiciária, um dia inteiro ou 2 dias. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre exatamente isso, mostrar a questão da gestão judiciária, a política judiciária, que é uma coisa, e a gestão judiciária, que é outra. É fundamental esse corpo estável. A expressão burocracia é uma expressão, às vezes, mal compreendida e leva a ideias errôneas de ineficiência, mas em termos gerais... Estou me referindo à boa burocracia, né? Esse quadro permanente treinado com mérito. Treinado que tenha permanentemente funções que conhece e que, pela permanência, cada vez mais aperfeiçoa. Esse acúmulo de experiência é fundamental para gerir um processo complexo como esse. Mas, de certa maneira, não é, a Justiça Eleitoral tem conseguido desempenhar essas funções todas de maneira exemplar. Não é? Tanto que, até o Dr. Coutro lembrou aqui, que somos constantemente visitados nas eleições por observadores estrangeiros, muito curiosos, né, de saber como é que a Justiça brasileira consegue gerir uma eleição desse tamanho, né, com esse porte, e oferecer também uma solução, uma decisão, um resultado final bastante... E com segurança. Bastante rápido, com segurança, com credibilidade, que já foi apontado aqui por todos. Quer dizer, é uma credibilidade muito grande, porque é justamente o judiciário, porque é o judiciário que faz, e aí a credibilidade social é realmente grande na neutralidade, digamos assim, né, no não comprometimento político do poder judiciário, né, que é um poder não comprometido politicamente e, portanto, um poder que, aos olhos da sociedade, é bem visto para realizar a própria gestão, né, das eleições. Claro que não é só o problema, não é só a urna, não é, que é o nosso atrativo. Há todo não só o know-how dos softwares, mas há todo um complexo de atividades anteriores à realização na data da eleição do uso da urna, todo um complexo anterior muito importante que prepara isso. E aqui que eu queria voltar a um ponto inicial, né, de discussão que eu tinha mencionado antes, que é o da unidade. Não é? E eu não falei de unidade da jurisprudência, não é? Eu estava falando, na verdade, da unidade da legislação, que é a unidade da legislação que permite essa realização. De fato, não falaria mesmo da unidade da jurisprudência, a unidade da legislação. E é muito curioso, nós tivemos na Itália, pedido do governo italiano, para fazer uma demonstração do funcionamento e dos pressupostos de funcionamento do processo eleitoral brasileiro, né? E eles lá diziam justamente que não há na Itália um dos pressupostos relevantes para a realização das eleições do jeito que nós realizamos aqui, que é a unidade da legislação. Cada localidade na Itália tem o seu próprio regramento, o que torna muito difícil você ter uma mesma urna com um padrão nacional para poder aproveitar todas as situações. Então, isso é um dado muito importante, porque em muitos outros países, não é? E veja, a Itália não é nem uma questão federativa, né? Então, mesmo assim, não é? Eles consideravam extremamente difícil, seria extremamente difícil, né, um aproveitamento, porque o pressuposto deles é outro legislativo, um pressuposto legislativo distinto. Então, existem condições legislativas que permitem que nós realizemos as eleições do jeito que nós realizamos. A unidade da legislação.
que é a unidade que é justamente a Acabamos de fazer importância o do nosso código. Congresso Internacional de Justiça Eleitoral, Exatamente. que se realizou no final desse mês passado. Com muito sucesso, vale ressaltar. Não, eu espero que tenha sido, de fato. Todos os expositores que tivemos, mas conversando com todos conversaram, Espanha, Itália, México, problemas praticamente semelhantes, mas nesse aspecto nós estamos muito à frente quanto à unidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada legislação eleitoral, cada estado tem a sua, se bem que lá tem as prévias e as primárias, para completar ainda mais a dificuldade. Vão começar as primárias agora lá, não é? No Partido Republicano, pelo menos, não é? E então nós vemos isso, que essa unidade permite uma segurança jurídica, uma estabilidade maior. Eu mesmo se perguntar, e os códigos de processo civil deviam ser códigos processuais estaduais? Eu ia até comentar sobre isso pelo seguinte, porque uma vez eu tive que fazer um estudo, por conta de um problema do tribunal, na legislação processual brasileira anterior à unificação. E foi uma das coisas que mais me impressionou até hoje, porque em cada estado os autores dos projetos foram os maiores juristas da época. Então, a Bahia, por exemplo, Spínola, o Eduardo Spínola é quem fez o Código de Processo. É um modelo que tem coisa que hoje aqui, no nosso Código Nacional, nós não chegamos ainda. Então, ao mesmo tempo que eu concordo plenamente que a unidade de legislação é o grande responsável, é a grande responsável por isso que nós estamos conseguindo, eu percebo também o seguinte, que sob outros aspectos, a diversidade legislativa também traz coisas muito boas, principalmente o avanço, como eu falei, que nós não tivemos ainda no nosso Código de Processo e que nos códigos estaduais havia normas, inclusive a citação pelo correio, o Código da Bahia tinha. Um dos pontos que ressaltam, por exemplo, no modelo do Canadá, eles fazem experiências nas regiões e depois, se der certo, vai para o nível federal. Agora, a gente está com uma parte de consenso e sobre essa parte aqui de gestão. Agora, uma parte não, em relação ao sucesso da Justiça Eleitoral na gestão do processo, esse é o consenso. E ela ter essa unidade certamente reduz custos. Se fosse um órgão para executar a eleição, outro para julgar, a gente já discutindo sobre, já seria muito custoso, ineficiente manter juiz próprio da carreira. Imagina se fosse manter tanto a justiça quanto o órgão gestor de eleição, duas estruturas permanentes. O fato de estar numa estrutura só já reduz custos, certamente. Agora traz uns riscos, por exemplo, a questão da fidelidade partidária. Se for ver, está na Constituição, está na legislação, está no Estatuto dos Partidos. Agora, a verdade é que a fidelidade partidária, tal como está hoje, é uma criação jurisprudencial. Não houve alteração da legislação, houve alteração da... Veio para a resolução que passou pelo crivo do STF, que diz é constitucional. Exato. Passou pelo crivo do STF. Boa parte dos membros do TSE já são do STF. Eu acho que essa questão de regulamentar o processo eleitoral e julgar, às vezes, põe um limite acima do restante. Acho que o direito a um julgamento por um órgão imparcial que não participou daqueles fatos é prejudicado nessa concentração de poderes da Justiça Eleitoral. Não, eu me permita discordar. E até é bom porque, como já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Então é bom que aqui tenha vários posicionamentos contraditórios. Já dizia Stalin que a unanimidade só nasce em cemitério, né? Então é interessante isso. Essa questão da concentração de função executiva e função adjudicante, eu não acho, me desculpem, relevante. Por quê? Porque a função executiva da Justiça Eleitoral não é discricionária. Não é. Sim, regrada, claro. É regrada, então assim... Plenamente regrada. A discricionariedade é regrada. Então, assim, mas mais regrada ainda. Eu não vejo, por exemplo, a discricionariedade que um juiz tem aqui do TRE de São Paulo tem para o outro do Rio Grande do Sul. Eu não vejo essa discricionariedade. Então, eu não vejo, nesse ponto específico, um problema. Porque quem faz isso é o legislativo, que, volta a dizer, é quem mais complica o processo eleitoral. Segundo ponto, eu não sei se há momento, até pela questão principiológica, de se fazer um código. Essa questão de Thibaut e Savigny, de codificação aí do século XX, é bem pertinente agora. Mas uma consolidação seria interessante. Essa é exatamente a primeira preocupação nossa, na nossa comissão. Faremos um novo código abrangendo todas as leis esparsas ou vamos consolidar as que já existentes?
Parece mais razoável a consolidação. Eu também acho, isso daí eu também acho. E aí, desembargador Couto, eu acho que essa uniformidade seria interessantíssima. Essa questão de avanços ficaria por parte da doutrina, porque aí nós consolidaríamos aí um marco legislativo, esse marco legislativo encaminharia um marco teórico, e esse marco teórico poderia formar uma jurisprudência. Eu não falo de engessamento de jurisprudência. Entendi. Seria algo complicado. Por quê? Porque nós, da área jurídica, todos nós, sejam juízes, sejam advogados, nós somos voluntaristas e voluntariosos. Nós pensamos que o senhor está falando pelo senhor. Não, por todos. Por todos. Não. Nós pensamos que o dever ser vai influenciar o ser de qualquer maneira. E o grande problema do direito eleitoral vem a ser a grande miséria latente no país. Não adianta estar falando de norma onde uma pessoa vende o voto por R$5. Não, mas eu concordo com o senhor, mas dentro daquilo que o desembargador Walter falou, que nós pegássemos microsistemas e consolidássemos num único sistema. De acordo. E aprimorando os problemas, porque nós temos uma série de problemas dentro do Código Eleitoral. Tínhamos há 22 anos atrás, eu sempre me reporto ao meu período anterior, e continuamos tendo hoje. Então, essa uniformidade, desde que refinado, tirados os excessos e principalmente corrigidos os problemas existentes, seria excepcional. Aliás, sou contra, inclusive, vou ser muito franco aqui, a própria publicação do Código Civil. A edição do Código Civil eu penso que foi equivocada. Nós deveríamos ter microsistemas para cada um dos capítulos do Código Civil. E a mesma coisa em relação ao direito eleitoral. Até para poder aprimorar. O Código Eleitoral, várias das partes, já está abrogado. Não é nem derrogado, é abrogado. Agora, essa questão da onde que vem o poder regulamentar da Justiça Eleitoral? Por que ela pode editar as resoluções? Fundamento normativo constitucional. Constituição. Aonde? Na Constituição mesmo, que é o TSE pode editar resoluções. Resoluções. Não significa. É que nós temos duas espécies de resoluções. Uma resolução que é fundamentalmente normativa e uma resolução que é operativa. Porque tem resolução que interpreta uma lei e tem resolução que legisla no vácuo, na existência. Caso típico da perda de mandato por infidelidade partidária. Sim. Onde é que está? Não, você vai buscar na Constituição por uma interpretação doutrinária, etc. Mas não tínhamos lei sobre isso. Agora, lei é resolução. este poder de editar resolução seria diferente ou superior ao poder do presidente da República de editar decretos? O decreto serve para regulamentar a lei. Decreto de execução, não um decreto chamado autônomo. Decreto de regulamentação. Decreto fundamentalmente vinculado à lei. A resolução vai além. Mas já houve essa discussão no Tribunal Superior Eleitoral. Há um posicionamento, se não me engano, o senhor Valber pode me socorrer também, se não me engano, o posicionamento é de que não tem equiparação ao Poder Legislativo. Não de tem. forma alguma, Não, o próprio TSE já disse. O que é essa função normativa, então? É a mesma das agências reguladoras, é a mesma do presidente da República. O que é essa regular. função normativa? Não, me desculpe. De acordo com o que está na tem a lei. resolução. Foi alterado o regimento interno do TSE por um estudo até feito pelo... Foi alterado, sim, por conta das resoluções. Né? Interessante. Classificando resoluções. Foi inclusive um trabalho do professor Manuel Carlos. Manuel Carlos, que queria me lembrar. Inclusive foi publicado pela Revista de Estudos Eleitorais. Classificando resoluções. E no ápice, a resolução que efetivamente impunha certos comportamentos. Que o professor André Ramos Tavares podia até dizer a todos nossos ouvintes que ela está à disposição de todos no site da EGE e vocês podem baixar gratuitamente em PDF. Mas é interessante que há uma... Agora, então, para ficar bem radical, vamos manter esse poder ou não? Eu concordo, desde com limite. Será que vale a pena manter o poder Concordo. ou não? Mas o limite é a Constituição, porque a resolução está sujeita a controle de constitucionalidade. A questão funcional do Legislativo hoje é falida. A capacidade normogênese do Legislativo, ela não acompanha. Aí nós vamos entrar num debate bem mais amplo. Eu não queria. O que faremos com o Legislativo? Prova isso. Fiscaliza, só poder fiscalizador e só. Prova de um limite é o artigo 105, redação dada pela 12.034. Ela diz de forma bem clara. Poder de resolução é até o dia 5 de março do ano da eleição. Isso já foi um avanço.
porque havia resoluções, saía em junho, Sim, em julho, na hora. né? E os combalidos advogados ficavam, obviamente, mais combalidos ainda. O ministro Lewandowski, todas as resoluções vão ser publicadas até o fim desse ano. Até Acho o que fim não, desse até o ano. fim desse ano, Bom, né? exatamente. A lei fala até o dia 5 de março. E diz uma outra questão. Elas não podem, as resoluções, restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas em lei. Então, Essa é a aí primeira limitação. Ou seja, é uma não resolução tem poder de lei. regulamentadora. Isso, Exatamente. regulamentador. Agora, Só. pela experiência prática, o efeito dela Vai operativo, muito além. executivo, Vai muito além administrativo, disso. é total. Vai muito É além. legislativo. Mas aí não tem problema. Aí não tem problema, desde que seja administrativo. Olha, eu não... A questão maior judicional. Eu não É me judicional. lembro, talvez lembra de alguma ação direta proposta contra alguma resolução e qual foi o resultado? Eu não estou recordado, acho que não teve nenhuma, não é? Não me recordo Mas que também. é sujeita Não. a controle é. Mas desembargador Dá Walter, quanto se foi. por quê? Porque Bom. a resolução pega a lei, daqui que eu entro com a ADIM, daqui Bom, vai mas ser se não julgado. cabe Cabe é a DIN sujeito. contra decreto, Mas não cabe contra se é resolução. sujeita a controle, é porque em certa medida tem força de lei, senão Então, não seria sujeita a controle Mas de seria sujeito a controle? Então, Não, está se o dizendo que decreto não legalidade- é... O professor André Isso é pode dizer legalidade, isso, é crise mas de legalidade? Não, ou não só pode. Feito legalidade? controle difuso, né? No Sim, Supremo, pode ser no caso, difuso. por exemplo, Mas em- A questão é da Direto resolução cabe. do número E de cabe a não é inconstitucionalidade vereadores. reflexa. A jurisprudência do STF Não, diz que não é cabe a DIN. inconstitucionalidade reflexa. O STF já diz que disse há cabe muito a tempo. DIN contra a Eu estou resolução. afirmando, o STF Controle, diz- controle concentrado. STF diz- Nós Bom, temos uma mas- contra uma resolução do nosso tribunal. Bom, sim, exatamente. Você Nós tem temos uma a que tá DIN sendo contra a resolução do julgada. nosso tribunal. É. Está sendo julgado. do TSE não tem outra atividade. Então ela tem um lapso temporal de vigência bem delimitado para aquela eleição. Isso aí é uma questão prática. Isso. Mas aí que tá. Ah, Se o mas poder... mas já viu como eles invocam resoluções anteriores para fundamentar as É o decisões? dogma Sim. autorictas. Ah, invocam. Sim. É verdade. Sim. Agora, você Não, me perguntou só para eu por favor. terminar esse raciocínio. Se é um órgão executivo, para executar, ele tem que editar regras. É a mesma natureza dos decretos do Poder Executivo. Para fazer uma eleição funcionar, fazendo 130 milhões de eleitores votarem, eu vou ter que regular várias questões que não estão na lei e nem teriam como estar previstas na lei. Então, edita-se as resoluções. Se essa capacidade é típica por ser um órgão executivo, o problema é que é ele também que vai julgar. E aí é que eu discordo do Dr. Valber nesse aspecto aí de que ele não vê problema nessa concentração. Eu acho que o problema está exatamente nessa concentração. Quando ele edita resoluções, ele mesmo é que julga. Mais do que isso, os membros do TSE, boa parte são também do Supremo. Então, quem que vai julgar de forma imparcial esse ato? Ninguém. Essa é aquela primeira Julgador, pergunta né? que eu fiz Pergunta aqui, de que me Schmitt. perguntaram em várias questões. Como é que a Justiça Eleitoral faz as eleições e depois vai julgar seus próprios atos? Mas o objeto é A primeira diferente. questão que eu comecei foi Que a gente isso mesmo. O objeto do período Acho que aí eleitoral essa é a mas é dificuldade que do ele- modelo brasileiro. visa, obviamente, Aquela angariar eleição. o voto. É. A estrutura do judiciário não tem pertinência direta ao voto. Vai ter pertinência quando? Quando o juiz, por exemplo, diz quando é que ele pode fazer publicidade ou quando não pode, ao arrepio da lei. Mas, não sendo isso, os locais de votações, etc., 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 tudo isso há impugnações previstas pelo artigo 96 da lei. Então, assim, a demanda hoje não é... Eu não estou preocupado, e aí eu falo como advogado agora, eu não estou preocupado com a administração eleitoral pelo juiz. Em certa forma, não. Eu estou preocupado quando começa o processo eleitoral, e aí sim, a fase executória, para mim, hoje é muito Eu acho que grandes trivial. transformações que deram muito julgamento em tribunal decorrem de alterações feitas por resolução, e essa resolução tomada porque ele só edita resolução porque ele tem função executiva. Eu acho que aí é o nascedouro do problema. Fidelidade, tamanho de outdoor. Dr. Walter já não aguentava mais me ver no tribunal falando de outdoor. Ah, pelo amor de Deus. Outdoor. A Sim, coisa, mas numa hoje- eleição, na sim, outra mas era hoje a 4 lei- metros, na outra hoje, não sei. hoje a lei Pelo amor de pacificou. Hoje a lei pacificou Hoje sim. 4 metros quadrados. Desembargador. Não, é que Couto essa queria- discussão, o professor Valber estava levando para eu estava preocupado, já que nós íamos chegar na norma hipotética fundamental aqui. É isso. Nem o resto ia conseguir resolver Mas essa história, viu? o que está claro é que o tema enseja muitos pontos de divergência, muitos assuntos que ainda merecem muito estudo. Acho que nós alcançamos nosso objetivo nessa primeira parte. Né? Queria agradecer a todos. Vamos fazer um breve intervalo de 10 minutinhos para a gente. E voltamos para falar do financiamento.